Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo a gente vai falar sobre o Urca. Vamos ver se tem algum problema aí no fundo, uma vez que as cotações vêm caindo muito aí nos últimos dias. Acabou de sair o relatório gerencial e a gente vai estudar nesse vídeo. Lembrando que o valor patrimonial dele é próximo de R$ 100, ele chegou a cair na casa ali de 91, próximo ali de R$ 90. Vamos ver então o que está acontecendo aí com esse fundo, né, se tem algum problema. Antes da gente começar, gostaria de convidar para deixar o like aqui no vídeo, se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Essa é a forma de você fortalecer. Ative também o sininho para você ser notificado sempre que eu postar um vídeo novo. E vai acontecer no dia 21 de março, às 20 horas, nosso aulão aí sobre renda mensal. E o link vai ficar na descrição do vídeo para você cadastrar, para você participar dessa aula. Eu gostaria também de te convidar para conhecer o nosso grupo gratuito do Telegram. Se você ainda não faz parte do grupo, é interessante que você entre para o grupo, porque lá a gente troca ideias sobre investimento diariamente e isso é muito bom. Então vamos começar o nosso estudos. Então esse aqui é o fundo que vamos estudar hoje, o RPR11, esse é o código. Valor total da cota R$ 95,98. Ele está pagando um yield de mais de 18%. Nos últimos 12 meses já caiu mais de 17%. No mês atual, quase 2%. Aqui a gente pode ver o gráfico, ele está na mínima histórica, né? A mínima histórica já negociada, ele chegou a bater 91, 95 e agora subiu um pouquinho para casa aqui dos 95, 96. Mesmo assim, continua próximo da mínima histórica. Valor patrimonial da cota 99,33, ele está com PVP de 0,97, ou seja, 3% de desconto. Geralmente esse fundo, ele negociava com ágio, como a gente pode ver aqui no gráfico, sempre com ágio, sempre acima do seu valor patrimonial. E recentemente ele vem acompanhando e as quedas do mercado vêm caindo junto. Temos aqui o patrimônio do fundo, 1,1 bilhão. O fundo está tomando um porte bastante grande. Ele está com 92,7 mil cotistas. E aqui a gente vê a tabela de proventos, ele vinha pagando muito bem, em torno aqui de R$ 2,00 por cota, R$ 1,85. Veio a deflação, jogou os rendimentos lá embaixo. Começou a pagar pouco acima de R$ 1 aí por cota por mês. E agora vem subindo novamente. Pagou em 21, em 25, em 30. E a gestão fala no relatório gerencial possível aumento aí dos proventos nos próximos meses. Temos aqui os fundos imobiliários posicionados nele. O IRDM tem a maior posição, mais de 1,6. Restante tem menos de 1. Mas temos vários outros fundos bem posicionados aí no ativo. Inclusive o HGCR também é a segunda maior posição. E esse aqui é o relatório gerencial, vamos dar uma lida nele. Do lado esquerdo a gente vê os dados aqui do fundo. O fundo ele visa investir em CRI, certificados de recebíveis imobiliários pulverizados, ou seja, onde há vários devedores. Público-alvo, investidores em geral, então qualquer um pode adquirir cotas. O fundo foi lançado em novembro de 2019, gestor Urca, gestão de recursos, administrador Vortex, taxa de administração 0,25, taxa de gestão 0,95, taxa de performance 20% do QCD e IPCA mais 7. Então ele tem uma taxa de performance, mas é uma taxa bastante desafiadora, né? QCD e IPCA mais 7, que não é fácil aí de bater. Considerações do gestor. A gestão vem fazendo aí as alocações na carteira, continua movimentando a carteira. A gestão fala sobre a correção monetária das operações da carteira, que vem aumentando gradativamente. A gente está vendo que o IPCA está subindo. Nos últimos meses aí está subindo o IPCA e eles falam que dão um aumento do valor distribuído aí nos próximos meses. Com certeza isso vai acontecer porque o IPCA está muito alto. Eles falam também sobre as quedas nos últimos dias. Houve uma queda sistêmica nos fundos de papel. Sistêmica é quando cai no geral, né? A maioria dos fundos vem caindo sem um motivo aí específico para o fundo. E eles falam sobre a carteira do fundo que não vislumbramos um futuro próximo problemas de crédito aí na carteira. A gente sabe que a economia brasileira está passando por um desafio muito grande, uma vez que a taxa de juros está muito alta, está com o IPCA muito alto. Isso afeta as empresas, né? Chega um ponto que algumas empresas não conseguem arcar com os pagamentos. Mas as operações desse fundo estão ok, aí, seguras no momento, segundo a gestão. A gestão comenta sobre uma possível baixa dos juros aqui no Brasil, que pode dar uma pressão cambial, aumentar os juros futuros
e piorar mais ainda a situação aqui no país. E aqui eles falam sobre as movimentações aí do mês, sobre um pipeline de 450 milhões que eles têm disponível. A gestão sabe que não consegue fazer novas emissões agora, o cenário aí não está propício, mas tem aí 450 milhões. Quando tiver uma oportunidade de mercado, eles venham fazer uma próxima emissão. Eles falam sobre o Nova Souza. Os investidores ficaram assustados aí com o comentário no último relatório gerencial que a gestora do fundo queria assumir aí o loteamento Nova Souza. E nesse relatório eles trazem um comentário falando aqui sobre a reestruturação aí desse loteamento. Está tudo correndo bem, segundo a gestão. Temos aqui a demonstração de resultados do fundo. No mês de fevereiro foi bem próximo aqui do mês de janeiro, né? Bem próximo também no mês de dezembro. Então a gente pode ver uma alta de novembro para dezembro e a gente espera que o faturamento venha a ser maior referente ao mês de março. E aqui temos a DRE do fundo, demonstração de resultados do exercício. A gente pode ver que do mês de dezembro para cá tivemos uma alta da receita do fundo, mas veio se mantendo em torno de 16 milhões. Despesas na casa de 1,2 milhão e temos aqui o resultado do mês de fevereiro, 15,1 milhões. Resultado distribuído 1,30. Então eles distribuíram um resultado bastante interessante, 1,30 já é um resultado bom. E aqui ele mostra o histórico de proventos, conforme a gente viu na tabela lá no Status Invest, mas aqui em formato de gráfico. No mês de maio de 2022, ele chegou a pagar mais de R$ 2,00 aí por cota, caiu com a deflação e agora começou a subir novamente. E o yield da mesma forma, né? Chegou a pagar mais de 2% ao mês, que é um yield muito alto. Agora o último foi 1,31% ao mês, considerando o valor patrimonial da cota. E aqui ele traz um comentário justamente sobre a distribuição de proventos. Dividend yield anual aí na casa de 16,89%. Só no ano de 2023, aí nos 2 primeiros meses, quem manteve as cotas em carteira recebeu 2,55 aí por cota nesse período. O número de investidores vinha subindo aí, agora deu uma estabilizada aqui nos 92, né? Na casa de 92 mil. Temos aqui o número de operações e também o número de estado. Então, atualmente ele está com 39 operações em 15 estados diferentes. Então essa é a diversificação aí da carteira. E aqui a gente vê a carteira do fundo, né? Chama atenção algumas taxas absurdamente altas. Então se você investe no fundo que tem operações IPCA mais 22, é uma operação muito arriscada, dá mais de 30% ao ano. IPCA mais 17, IPCA mais 16. Então a gente entende só por aqui que são operações arriscadas, mas vai te entregar uma rentabilidade muito boa, se tudo der certo, né, até o final. Quem investe tem que estar ciente aí dos riscos. LTV dele muito bom, né? Fantástico. Do meu ponto de vista, essa gestora, eles sabem mesmo fazer as operações. Alocação, maior percentual tem multipropriedade, loteamentos, segunda maior, residencial, horizontal, terceira maior. Que está no gráfico de estados onde o fundo tem operações. E por classe, né? Única maior parte, 68%, seguido de sênior, mezanino, subordinada, menor parte. Subordinada é a mais arriscada que tem, e é um pequeno percentual menos de 10%. Mais um dado bom aí do meu ponto de vista. Alocação por indexador, IPCA maior parte, 83%, IGPM 6,3% e CDI 10,5%. Então eles têm os 3 indexadores principais na carteira, só que a maior parte continua sendo em IPCA. A gente vê que 99,5% tem proteção contra a deflação, tá? É protegido, né? Isso aqui também é muito interessante, muito relevante. Se todos os fundos tivessem isso, a gente não teria tanto impacto aí nos proventos, conforme a gente teve. A questão do LTV, conforme eu comentei, o LTV aí do fundo é bom, no meu ponto de vista. E a média das obras, 78,5% construído. Então a gente pode ver que várias operações já estão com obras 100% concluídas. Isso aqui é risco quase zero, né? E temos o restante aqui, ó, conforme a gente vê no gráfico, e a média é 75,8% de obras concluídas. Então o fundo ele precisa terminar essas obras, né? Possivelmente, futuramente, ele tem que fazer novas emissões para
terminar aí essas construções. E uma tabela muito interessante nesse fundo, que é a performance mínima para default. Então ele coloca aqui, ó, inadimplência mínima para default. Então se a inadimplência chegar nesse patamar aqui das operações, aí as empresas quebram, não conseguem arcar com o pagamento. Essa aqui, por exemplo, está com 15,18% de inadimplência. Se chegar a 46,30%, né, a empresa quebra e não consegue mais pagar. Ele coloca todas elas, então é uma tabela muito interessante, muito relevante, que por aqui a gente pode acompanhar se tem alguma operação, algum loteamento aí que está com problemas, né, caminhando aí para default. Ele coloca o dividendo mínimo, é esperado aí mesmo em momento aí de deflação, é 0,89 centavos aí por cota por mês, é o mínimo. Mais aí um indexador, né? Então, quem investe nesse fundo vai ganhar 0,89 aí por mês, mais a variação da inflação, do GPM, do CDI aí no período. E com o patrimônio todo alocado, aí sobe aqui para 0,99 ao mês por cota, mais um indexador. E ele está distribuído em vários indexadores, conforme a gente viu lá no gráfico anteriormente. E aqui ele traz o detalhamento das operações. Vamos olhar somente para a questão de garantias. Esse primeiro, cessão fiduciária de recebíveis de apartamentos, alienação fiduciária de cotas de SPS. Então a maioria das garantias estão assim, cessão fiduciária mais alienação fiduciária das cotas aí da SPE dona do empreendimento. Eu olhei quase todas aqui. Você também pode olhar com mais calma se você é investidor do fundo. No meu ponto de vista, são garantias boas. Depende aí da performance do ativo, conforme eu sempre falo, né? Fundo high yield, as garantias dele estão atreladas àquele ativo. Então, esse é o principal risco. Em caso de default da empresa, o fundo precisa conseguir uma forma de terminar as obras para executar todas as garantias e tudo mais. É o risco que eles carregam. Mas, no mais, no meu ponto de vista, são garantias boas. E eu gostaria de saber a sua opinião se você investe nesse fundo, pretende investir, o que você acha dele? Do meu ponto de vista, é um fundo high yield, né? Paga muito bem, então os investidores gostam dele por causa dos altos proventos, mas você precisa estar ciente também que esses altos proventos não é de graça, tem um risco envolvido, e as quedas nos últimos dias aí que a gente viu durante essa semana, principalmente, foi relacionada mais à queda sistêmica. A maioria dos fundos de papéis, os fundos aí de crédito, acabaram caindo durante esse período, e os fundos high yield como o URCA, HCTR, entre outros, sofreram um pouco mais. Então foi mais aí uma queda sistêmica, nada pontual aí com a carteira desse fundo, por exemplo. Eu gostaria de reforçar que esse canal não indica investimentos, a responsabilidade de escolha dos ativos é do próprio investidor. Se você assistiu até aqui e não deixou o like, deixa o like, se não é inscrito, se inscreva, dê essa força aí e entre lá para o nosso grupo do Telegram. Se você ainda não faz parte do grupo, acesse o link e acesse lá o grupo gratuitamente. Um grande abraço e até o próximo vídeo.